Olha, quase 1 milhão de pessoas se inscreveram no acordo de ressarcimento pelos descontos indevidos do INSS. Quem traz as informações, repórter Valéria Luizetti. Os pagamentos, pelo menos os principais, já começam nessa quinta-feira, é isso? Pois é, exatamente. Boa noite, Tiago, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Mais de 948 mil segurados do INSS já aderiram, então, a esse acordo para devolução de valores cobrados indevidamente por mensalidades associativas. O primeiro pagamento será realizado, então, amanhã a pelo menos 400 mil beneficiários e os demais pagamentos serão realizados nos dias úteis seguintes a pelo menos 100 mil pessoas, por ordem de adesão junto do governo. Ao aderir, o beneficiário aceita receber o valor por via administrativa e abre mão, no entanto, de processar o INSS futuramente. Em contrapartida, segue permitido ele acionar a justiça com relação às associações responsáveis por esses descontos. Para aderir, o aposentado, o pensionista, beneficiário pode acessar via site ou aplicativo Meu INSS ou então se dirigir presencialmente a qualquer agência dos Correios. Lembrando também, Tiago, é bastante importante para evitar fraude, né? O ressarcimento será depositado automaticamente na mesma conta em que o beneficiário já recebe, então, o seu dinheiro. Não é necessário informar outros tipos de dados bancários ou pessoais, porque pode sim ser uma fraude, então é bastante importante estar atento a isso. Valéria, ainda falando sobre os benefícios sociais, a ministra da Gestão, Esther Dweck, anunciou que o cadastro de biometria será obrigatório para o acesso aos benefícios sociais. Quais são as informações, o que ela declarou? Pois é, Tiago, essa declaração foi feita durante a tarde de hoje exatamente para reforçar a segurança no acesso aos serviços públicos. O governo, então, disse que vai tornar obrigatória a biometria para concessão, renovação e manutenção de benefícios da Seguridade Social. Segundo a ministra de Gestão, Esther Dweck, o cruzamento de dados será feito a partir da nova carteira de identidade nacional, mas, por enquanto as pessoas não estão plenamente estabelecidas com isso, os dados serão retirados de outras fontes que ela mencionou durante uma coletiva. Vamos ouvir o que ela disse. A gente foi percebendo quais seriam, né, aqui coordenado pela Casa Civil, as necessidades de exceções para não ter risco a quem tem direito de deixar de receber um benefício. E enquanto a gente ainda não tem uma cobertura maciça da nova carteira, a gente vai usar transitoriamente outras bases para complementar, sim. Quais são as outras bases que a gente tem? A do passaporte na Polícia Federal, aqui o ministro Lewandowski, a do Senatran, da CNH, o ministro, no caso é o ministro do Transporte, responsável por essa base, e a do TSE, que é a da base justamente da Identidade Civil Nacional. Essas bases complementadas, quando a gente junta essas três bases, né, limpando todas, obviamente, as interseções que elas têm, a gente já tem 150 milhões de brasileiros com bases biométricas cadastradas e seguras. Bom, e é isso, Tiago. Mais uma tomada de decisão do governo, iniciativa em direção para evitar que esse tipo de desconto e fraude aconteça junto dos beneficiários, aposentados e pensionistas do INSS. Eu volto com você. É isso. Valéria Luizetti, até daqui a pouco. Vou chamar a Dora Kramer. Ô Dora, sobre o ressarcimento de aposentados e pensionistas, de que forma o governo, depois de toda essa situação do tarifaço, continua discutindo? Isso ficou mais em segundo plano, não ficou? Pelo menos os aposentados e pensionistas começam a receber os valores amanhã. Agora é saber se o dinheiro público está sustentando isso, né, Dora? Pois é, isso ainda não está explicado, né? Porque ainda tem créditos extraordinários a serem aprovados e, enfim, essa é uma discussão que ainda não está completa. Agora, claro que o fato de esse assunto, eu vou chamar de assunto, mas na verdade é um escândalo, né, do INSS ter ficado em segundo plano, isso favorece o governo e permite que esse pagamento comece num ambiente assim mais tranquilo, mais sossegado. Agora, o sucesso dessa operação de devolução
Claro que ela depende, obviamente, da eficiência. E, sendo eficiente, é claro que os prejuízos políticos realmente são minorados. A gente precisa lembrar que no segundo semestre, na volta do recesso do Congresso, começa a CPI do INSS. Visto de hoje, no cenário de hoje, em que a cena é totalmente tomada pela questão do tarifácio e suas repercussões econômicas, políticas, diplomáticas, judiciais, a gente fica com a impressão que a CPMI não vai ocupar um lugar de destaque. Mas também é preciso lembrar que a velocidade com que as coisas mudam por aqui, ela não indica que seja bom a gente fazer previsões com tanta certeza assim, com antecedência. Então, pode ser que, a depender do andamento dessa devolução, de repente essa CPI pode até perder força.